opinião, a reforma, Congressos, me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está aqui na Band+. Está no ar o Bastidores do Poder. E hoje, domingo de manhã, você pode pegar o seu copinho de café, sua xícara de café, para poder acompanhar o programa. E nós vamos falar sobre Itatiba. E quem, obviamente, vai falar da cidade é o prefeito de Itatiba, o Tomás Oliveira. Mas antes de falar bom dia para o prefeito, eu preciso falar bom dia para o meu colega Edmilson Siqueira. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Rose. Bem-vinda de volta depois das longas férias aí, certo? E estamos aí, mais um domingo para a gente fazer o Bastidores do Poder aqui. Que bom. Bom, que bom estar de volta, né? Eu queria ficar mais, falar a verdade, viu, prefeito? Bom dia, prefeito. Bem-vindo ao programa. Bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês, é um prazer. Bom dia a todos os telespectadores e estamos aqui para falar um pouquinho da nossa Itatiba. Bom, vamos começar, né, por uma situação que tem marcado as cidades da região, que são as chuvas, né? As cidades têm sofrido com alagamentos, famílias desabrigadas. Itatiba, a gente tem ali um problema que é o Ribeirão Jacaré, que corta a cidade e que quase todo verão você sempre enfrenta os alagamentos. Prefeito, como que foram as chuvas dos últimos dias, nesse mês de janeiro, e quais os projetos? E o senhor tem dinheiro para poder fazer uma recuperação desse leito, né? A grande chuva que nós enfrentamos foi no dia 27 de dezembro, do dia 27 para o dia 28, que choveu 188 milímetros num prazo aproximado aí de algumas horas. Nós temos o Ribeirão Jacaré que corta a cidade. O que a gente tinha feito antes, sabendo que a chuva viria? A gente fez uma retificação da chegada dele no rio Atibaia, porque o Atibaia é um rio maior, então a água batia no Atibaia e retornava. Então nós retificamos, alargamos o Ribeirão e fizemos a limpeza dele. Na outra ponta, nós instalamos comportas, que tem uma represa seca, uma barragem seca nesse começo de rio. E essa comporta é automatizada. Então, o que aconteceu? No dia da chuva, nós fechamos as comportas, isso fez com que alagasse uma grande área do parque que nós temos, que é o Parque da Juventude. Mesmo assim, tivemos alguns pontos de água, que a água extravasou o Ribeirão, tivemos que retirar algumas pessoas das margens também, porque ela acaba pegando uma parte da cidade. Mas de toda a chuva que deu, que foi a maior chuva dos últimos 5 anos na cidade, ainda assim os prejuízos não foram tão intensos. Mas por sermos uma cidade que tem muita estrada rural, muitas árvores, tivemos muitas árvores que caíram, muitos problemas nas estradas rurais, com buraco também. E isso também aconteceu na semana passada, que a Campinas, que teve uma chuva muito grande, também atingiu Itatiba uma boa parte dessa, que também veio causar um pouco estragos. Caíram árvores, derrubaram-se postes, destelharam casas, então a gente teve bastante prejuízo nos últimos tempos. Agora, como o rio ele corta, né, o Ribeirão ele corta a cidade, muito provavelmente vocês precisam de obras para poder recuperar. Tem condições de cooperar para poder fazer, por exemplo, piscinões? Como são essas obras de drenagem e o custo? Porque aqui em Campinas, por exemplo, para a gente recuperar aqui uma região, são 600 milhões e precisaria buscar dinheiro fora. Como que o senhor está fazendo? Nós precisaríamos fazer 2 piscinões na cidade, porque esses piscinões, que a água chega de diversos pontos. Itatiba é praticamente um vale e o rio ele corta esse vale. Nas 2 pontas, nós já conseguimos praticamente resolver o problema. O duro é a entrada de água que vem no meio da cidade. Então, nós precisaríamos estar com uma obra de 2 piscinões. Eu acredito que em torno de 5 milhões de reais para a execução dessas obras. Porque, além da obra, tem que fazer toda uma estrutura na margem do rio para que essa água fosse desviada da onde tem os alagamentos e ela pudesse ganhar velocidade e escorrer até o rio Atibaia. E há recursos para isso? Ou o senhor vai recorrer ao governo do estado? A gente vai tentar. Andou passeando por aí pelas cidades alagadas e Sim. Parece que ele não esteve em Itatiba. Na verdade, nós não decretamos estado de emergência. O governador esteve passeando nas principais cidades onde foi que elas decretaram estado de emergência, mas nós vamos atrás do governador sim para que ele puder dar recursos, porque acho que só com recursos próprios nós não temos como estar fazendo essas obras agora. Você acha que essa relação vai ser boa com o governador? Não vai haver nenhum fator político aí? Eu acredito que não. Durante a campanha, no segundo turno, nós estivemos junto com o Tarcísio, apoiamos o governador Tarcísio, estivemos junto com o secretário hoje, o Kassab, conversamos de todos os projetos que estavam em andamento com o governo anterior
e a promessa foi que todos os projetos que estavam começados seriam continuados. Então, nós estamos na expectativa que isso transcorra de forma natural. Tem algum projeto de milhões lá que o senhor precisa implementar para a sua reeleição? Temos sim, nós temos uma escola de 1.000 alunos que de tempo integral, que num bairro muito populoso da cidade, que a gente chama Bairro do Jardim das Nações. Essa escola estava empenhada no governo passado, com a troca de governo ainda não foi assinado o convênio, então nós estamos esperando essa assinatura. Nós temos uma obra gigantesca na cidade, que é do governo estadual, que a gente chama de perimetral. A perimetral, ela liga a Itatiba-Jundiaí até a Dom Pedro. São 8 quilômetros de estradas duplicadas, ela já está quase pronta, faltando só 1,8 quilômetro. Falta um acerto entre a concessionária, que é a Rota das Bandeiras, com o governo estadual, que é um trecho de 1,8 km. Também aguardando a assinatura. Vai ter pedágio nesse? Não, esse trecho não é pedagiado. já somos bastante cercados de pedágio aqui em Itatiba. Itatiba-Jundiaí tem pedágio, Dom Pedro tem pedágio, dos dois lados, tanto por Atibaia quanto por Campinas, mas nesse ponto da estrada não há pedágio. Mas isso vai ajudar bastante Itatiba, tanto na questão logística da cidade, como desviar o trânsito de veículos muito pesados que acabam passando no centro da cidade e aí eles poderiam contornar. A Rose falou em reeleição aí, o senhor é candidato à reeleição já? Eu acho que a gente sempre fala que tem que fazer um bom governo, um bom trabalho, a reeleição tem que vir como consequência, né? Sim. Acho que todo político pensa numa reeleição, eu acho que é a minha vontade também, mas nesse momento, no meio do mandato, é concluir um bom mandato para me colocar à disposição da população de novo na urna ano que vem. Assim, qual foi a maior dificuldade do senhor quando o senhor assumiu o governo? Porque o senhor assumiu com a pandemia da Covid, que foi um desafio para todos os gestores, né? E eu vi nas redes sociais que havia muita reclamação de falta de médicos nas suas unidades de saúde. Como que o senhor lidou com a pandemia? Ou, na verdade, como o senhor vai estar lidando com o pós-pandemia e a reposição de médicos lá nas unidades de saúde? O grande problema que a gente teve na pandemia foi leito de UTI. Quando eu assumi o governo, a gente assumiu naquela sensação que o Covid ia abaixar. De uma hora para outra ele subiu muito drasticamente nos meses de março e abril de 2021. Nós começamos com 13 leitos, subimos para 19, para 22, para 26 e chegamos até 30 leitos de UTIs na cidade, pagando com recurso próprio. Praticamente a gente cancelou todos os investimentos que tinham na cidade, dedicados exclusivamente para a saúde. E foi o momento mais tenso, quando os 30 leitos estavam totalmente tomados. Principalmente assim, pessoalmente, a gente fala, muita preocupação das pessoas começassem a perder suas vidas na fila. A gente conseguiu superar isso, fizemos um programa de vacinação muito, muito bom na cidade e conseguimos aumentar os salários dos médicos. Então, em Itatiba, o piso salarial de médico era R$11 mil, a gente tinha uma dificuldade imensa em conseguir médicos. Nós aumentamos para 18.500, isso fez que a gente pudesse competir com cidades próximas, como por exemplo Jundiaí e até mesmo Campinas. Então nós conseguimos fazer essa reposição de médico. O pós-Covid, nós estamos com um grande problema hoje, que é a demanda reprimida, que ainda ela não passou. Muita demanda de exames que ficaram reprimidas, muita demanda de cirurgias e hoje, atualmente, a gente está com todos os médicos nos postos, mas a gente está fazendo um trabalho de mutirões para diminuir essa quantidade de exames que ficaram. Na fila, você tem que oftalmologia, o que o pessoal está mais precisando? Assim? Eu acho que a maior parte dos exames hoje, o gargalo é ressonância magnética e ultrassom. Nossa. Porque nós fizemos mutirão de cirurgias pediátricas, 350 cirurgias, mutirão de catarata, que 750 pessoas foram operadas, mutirão de aparelhos auditivos, que fazia mais de 10 anos que as pessoas estavam na fila, 350 pessoas, e fizemos um mutirão de ressonância, mais de 1.000 exames, mesmo assim não foi suficiente. Então, a previsão para esse ano é mais um mutirão para a gente tentar reduzir essa fila. Prefeito, tem uma discussão no Congresso de que aquela verba estabelecida de 25% para a saúde, 25%, né? Não, 15% para a saúde, 25% para a educação, que são verbas carimbadas, e você tem que cumprir aquilo, porque senão você acaba sofrendo um processo de improbidade administrativa. Sim. E é uma discussão de que a lei deveria mudar e poder utilizar, ter uma flexibilidade para utilizar essa verba. O senhor acha que deveria que mudar mesmo, principalmente como vocês enfrentaram a pandemia e todos os recursos foram para a saúde, né? Eu acho que a educação ela tem que ser prioridade sempre, mas nessa questão do Covid, todos os olhos estavam voltados para a saúde. A gente gastou quase 27% do orçamento na saúde,
porque o governo do estado de São Paulo ajudou numa parte, mas o governo federal, no segundo ano de pandemia, que foi 2021, muito pouco recurso enviou. Então, os municípios tiveram praticamente que lidar com recursos próprios nesse momento. E como as aulas estavam em caráter de virtuais, as aulas eram virtuais, as escolas estavam fechadas, isso fez com que, às vezes, não conseguiu atingir 25% na educação. A gente conseguiu fazer o 25%, não tivemos problema, mas se tivesse essa flexibilidade... Teve que correr atrás, né? Tipo, comprar livro, comprar coisa que às vezes você não precisaria utilizar naquele momento e você poderia estar utilizando para poder trabalhar na área de saúde. Então, talvez uma pouco dessa flexibilização nesse momento, que ainda temos um pós-Covid, eu acho que seria de bom grado para que a saúde voltasse a ser a prioridade no momento. Edmilson. A gente estava conversando antes do programa que o senhor vai realizar aí vou ter que cortar o Edmilson, vou ter que dar uma de mal educada. Mal educada. Nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder e você não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e hoje nós estamos entrevistando o prefeito de Itatiba, o Tomás Oliveira. Eu acho muito bonito esse nome, viu, Tomás? Tomás, Edmilson, você iria fazer uma pergunta no outro bloco e eu acabei te cortando, mas agora é que passo para você. O prefeito falou que ele está realizando um sonho de todo prefeito, né, que é aumentar o orçamento da cidade acima da inflação e sem cobrar mais imposto da população. Conta pra gente como é que foi esse milagre aí. Na verdade, é um trabalho muito suado que nós fizemos. Primeiramente, a gente teve que sanar as finanças do município para equilibrar as contas. Quando a gente assumiu com um governo deficitário. E nesse primeiro ano de pandemia, praticamente viramos todos os investimentos para a saúde, fechamos os cofres e batalhamos muito para trazer empresas e empregos e as pessoas que viessem morar nos condomínios da cidade para aumentar a arrecadação do IPTU, sem aumentar qualquer tipo de imposto real. Hoje, os nossos impostos municipais, eles simplesmente foram corrigidos de acordo com a inflação e mesmo assim, com essa quantidade de empresas e pessoas que vieram residir na cidade, nós conseguimos para o ano de 2023, o maior orçamento da história de Itatiba. A gente espera arrecadar em torno de 650 milhões. Quando eu assumi com 425. Então, a gente espera agora, daqui para frente, que Itatiba continue sendo uma cidade que cresça, mas cresça sempre de forma sustentável. Agora, prefeito, desses 650 milhões, quantos são de verba de custeio, quantos por cento a máquina exige, quanto que são de investimento? Porque às vezes a gente vê assim, ai, que tanto de dinheiro, aí você vai, vou ficar alegre com tudo isso. Mas eu não posso gastar tudo isso, né? Infelizmente, é verdade. Isso a população às vezes não entende. Que praticamente mais de 92% da máquina já é comprometida com folha de pagamento, com a manutenção, com os serviços que são pagos pelo município. E muita gente se pergunta, mas aonde vai todo esse dinheiro? É no dia a dia, o dinheiro é no dia a dia. Sobra muito pouco para investir, tanto que nós estávamos conversando agora há pouco a respeito de dinheiro para piscinão. Nós não temos esse recurso no caixa, porque o orçamento é todo delineado. Então, a gente tem que buscar, junto ao recurso, ao governo estadual e também ao governo federal, mais recursos para que a gente possa fazer esse tipo de obra que não está previsto no nosso orçamento. Agora, o senhor disse que vieram muitas empresas para o município, né, para o município. Ainda tem espaço para Itatiba crescer e o senhor chegou a entrar nessa guerra fiscal com os outros municípios ou não? O senhor tem oferecido, por exemplo, IPTU, isenção de IPTU, isenção de taxas? Quais são as políticas de incentivo para poder atrair a indústria para o município? Eu conversei com muitos empresários. A gente tem um programa chamado Progride. Tá. Mas o que a gente vê é que o custo de vida em Itatiba é mais baixo do que as grandes cidades da região. E nós estamos posicionados geograficamente em um local muito favorável. Nós estávamos conversando agora há pouco, nós estamos a 45 minutos do aeroporto de Viracopos, 1h30 dos aeroportos Cumbica, Congonhas, a 2 horas do Porto de Santos e uma rede de estradas que cortam a nossa cidade que facilitam muito as empresas. E nós temos faculdades, nós temos ETECs, FATECs na cidade, tudo isso facilita muito as empresas que vêm buscar serviço e mão de obra. E a gente recebeu muita demanda na pós-pandemia, as empresas estão na cidade,
nesse local onde está sendo realizada a perimetral, será um local que a gente vai trabalhar muito a parte de logística, e isso facilitou que as empresas vierem sem E onde vai qualquer ficar tipo a de guerra. perimetral? Tem terrenos ali para a indústria ou você já vai separar Já foi separado, já fizemos o plano diretor preparado para que naquela região seja uma região para que possa... Distrito industrial, por exemplo? Distrito industrial, de logística, tudo preparado para que as empresas possam se instalar ali naquele lado. Agora, quando a prefeitura, as indústrias buscam o município, tem uma preocupação que antes não era tanto, mas agora vem, que é a questão da água, né? Água potável. Isso é uma questão do seu município ou não? Não, graças a Deus, isso não é um problema em Itatiba. Por hora, nós temos um ribeirão que corta o meio da cidade e o rio Atibaia, que ele praticamente margeia toda a cidade de Itatiba. Então, a questão da água lá em Itatiba não é um problema. Ao contrário, é um atrativo, porque muitas empresas procuram a região para acompanhar principalmente o rio Atibaia. E grandes empresas também estão procurando, vem conversando com a gente, buscando terrenos locais, que a maioria dos locais são de propriedade particular, para se instalar próximo ao ribeirão, ao rio no caso. Com essa atividade toda na cidade, a Câmara de Vereadores tem mais ajudado ou mais atrapalhado, senhor? Como é que está essa relação? Nós temos uma boa relação com a Câmara, eu tenho um trabalho assim, muito próximo na Câmara de Vereadores, são 17 vereadores, nós temos uma base de 15 vereadores que trabalham junto com a gente, é uma base que todo mundo conversa, acho que está todo mundo empenhado para que a cidade cresça, então... Nesses 2 primeiros anos de mandato, a gente não houve nenhum problema. Sim, foi uma relação de muito respeito com os vereadores. Óbvio, demandas existem, problemas existem, isso é em todo lugar, mas aos poucos a gente está conseguindo resolver. Você tem fila de creche lá ou não? É sazonal. Então, o que a gente tem feito? Por exemplo, tivemos grandes filas de creche no final do ano passado. Como veio muita gente para a cidade e a rede pública, a creche pública é muito boa, a creche municipal, assim... Sou suspeito de falar, mas ela é muito boa. Então, muita demanda, inclusive da rede particular, migraram para a pública. Nesse momento, nós temos assim, falta de vagas em algumas creches específicas, as mais centrais, ou nos bairros mais populosos, e sobra de vaga nas creches um pouquinho mais afastadas. Mas, de qualquer maneira, nós estamos com um projeto construindo 2 novas creches, que serão mais 250 vagas, para suprir essa deficiência que a gente tem de falta de vaga na área central. Prefeito, como houve aí, chegaram várias novas indústrias, empresas, e o senhor nos bastidores falou que a economia é 30 serviços, 30 indústria e 30 zona rural. Como que está a questão da habitação na cidade, a déficit habitacional na cidade, e também se, por exemplo, quando a empresa se instala na cidade, obviamente ela vai trazer funcionários ou vai contratar pessoas da cidade ou pessoas de fora. Essa mão de obra, ela é mais interna ou ela é externa? Bom, na questão da habitação, realmente existe um déficit habitacional na cidade, isso vem de muitos anos. Nós estamos junto com o governo do estado de São Paulo, buscando a liberação de mais 230 unidades habitacionais de CDHU. Já estava tudo meio encaminhado e agora a gente está esperando essa troca de governo para conversar com o novo governador, para que ele possa liberar. Em relação ao emprego, Itatiba hoje vive até uma bolha de vagas de saldo positivo de empregos. Sobra empregos, porque, por exemplo, veio um grande hipermercado na cidade lá, que, com 450 vagas, ele não conseguiu fazer a contratação e teve que buscar fora. Mas preza-se muito pela vaga local, sim. Nós temos o PAT. O PAT, até a semana passada, existiam 200 vagas abertas no PAT de emprego. O que a gente viu que faltou um pouco para a população, que faltava era a formação. Por isso a prefeitura tem feito muitos cursos gratuitos, junto com o Senai, com o Senac, para formar essa população a buscar essas vagas. Agora, essa formação, ela é mais técnica ou ela é mais, assim, ensino médio, aquela formação padeiro, costureira? Que tipo de formação? De todo tipo. A gente pega pelo Senai, pela FATEC, pela ETEC, a gente busca a formação mais técnica. E algumas empresas já vão atrás do Senai dizendo o curso que elas precisam. Preciso do setor moveleiro, preciso aqui de um curso específico para isso. No geral, pelo Fundo Social, que a gente tem um programa chamado Formação, aí já é mais o ensino médio. Então, é o auxiliar, é a vendedora, quem faz o bolo, a confeiteira. Então, aí é uma coisa mais geral. Mas, de uma maneira geral, hoje, puxando as vagas do PAT, existem vagas para todos os tipos e todos os níveis.
está difícil de preencher assim mesmo. Difícil de preencher. O que a gente não tem muito na cidade são grandes salários. Por exemplo, diretor multinacional, não temos também talvez esse tipo de cargo. Mas, de uma maneira geral, para ensino médio, que é onde tem a grande quantidade de vagas, a gente está tendo pouca dificuldade. As vagas de TI, por exemplo, né, de Sim. tecnologia da informação hoje, talvez Campinas seja a grande fornecedora desse pessoal mais especializado de informática e tudo mais. Campinas, aí, pela proximidade da faculdade, é que lá em Itatiba nós temos o curso de engenharia, que é a Universidade de São Francisco lá. Então, essa mão de obra de engenheiro, pedagogo, advogado, tudo que tem na Universidade de Itatiba, lá no curso, no campus, supra a necessidade local, mas a parte de engenharia, de tecnologia, realmente vem de Campinas. Prefeito, eu estava pensando aqui, o senhor falou que chegou um supermercado lá na cidade e que não conseguiu preencher as vagas necessárias. Isso não pode virar um problema para Itatiba quando ela não tem a vaga ali local, já que quando a empresa precisa buscar essa mão de obra fora, ela vai ter mais gasto, transporte, aquela coisa toda, ou não, isso não está colocado? Não, eu acho que não teve tanto esse problema, porque na verdade, quando você vai buscar nas cidades, as cidades são muito próximas, por exemplo, okay. Morungaba são 15 quilômetros, Jundiaí são 18 quilômetros, então a própria empresa fornece o transporte, ou praticamente vai buscar essa mão de obra. É que, na verdade, nós somos um grande conglomerado de cidades próximas. A divisa com Valinhos é uma rua, praticamente, bem próxima. A divisa com Vinhedo é muito próxima. Louveira são 12 quilômetros. Os problemas comuns entre essas cidades, os senhores têm resolvido com uma reunião ou cada um resolve do seu lado? Não, olha, eu posso falar aqui, falo em nome de toda a RMC, porque a gente pertence à RMC, né? Durante a pandemia, a RMC, a reunião dos prefeitos foi fundamental, mas fundamental para que a gente pudesse tomar ações conjuntas. Porque a mesma dor que um prefeito tinha na cidade dele era a dor que eu tinha na minha. E quando a gente toma decisão conjunto, ficou muito mais fácil a gente tratar. Principalmente no momento de abrir, fechar comércio, festas, barrar festas clandestinas. Como a gente tomou várias decisões conjuntas, ajudou e muito. Ficaram mais fortes também para tomar essas decisões. Prefeito, eu fico pensando, eu queria que o senhor me respondesse como que é ser prefeito de uma cidade menor, né? Porque aqui em Campinas você tem 1.200.000 habitantes, então para chegar no prefeito é mais difícil. Agora, eu pensando assim, na época da pandemia, havia a turma do fecha tudo e a turma do abre tudo, né? Como que foi para o senhor essa pressão da sociedade? Cidade pequena, nós temos praticamente 130 mil habitantes, não é tão pequena, mas ela, perto de Campinas, é 1/10 da população. Todo mundo tem o celular do prefeito, sabe? Todo mundo conhece o prefeito, conhece o pai, o irmão, a mãe, a mulher do prefeito, então o contato é muito próximo. A pressão existe sim. O que a gente teve que fazer, principalmente as pessoas do comércio, foi trabalhar com balcão, deixar semi-aberto, para que a gente pudesse fazer aquela compra, para que não fechasse de forma total, fazer a forma gradativa. Então, teve que se fazer algumas formas para que a população não ficasse totalmente sem a economia parada e, por outro lado, proteger do Covid, que era a doença do momento. Prefeito, bom, o senhor entrou no 3º ano do mandato e esse eu sempre falo para os prefeitos que é o ano das realizações das obras, porque o ano que vem você já tem eleições, depois não pode inaugurar obras por conta da legislação eleitoral. O senhor, quais são as obras? Eu sei que o senhor já falou de algumas, mas quais são as obras assim que o senhor quer deixar como marca do seu governo para poder vender isso para a população? É uma coisa que eu tenho batido muito, é que a obra a gente tem que entregar o mais rápido possível para não deixar para a época da eleição, porque a população está precisando daquilo. O que eu vejo hoje, na parte de saúde, a gente tem com 3 unidades avançadas de saúde, que nós já está em construção, espera entregar esse ano, para tirar um pouco a pressão de Santa Casa e UPA. Nós estamos construindo 2 escolas e 2 creches, que eu também espero entregar logo. Nós vamos fazer as marginais, que são avenidas que vão cortar a cidade, espero concluir uma boa parte delas, para fluir melhor o trânsito na cidade, para trazer mais mobilidade. Nós estamos construindo um centro de especialidades também na área da saúde, onde a gente vai ter um local para fisioterapia, para tratar com as questões de doenças do autismo, outro tipo de qualquer tipo de doença mais especializadas para que sejam tratadas nesse local. Nós estamos também construindo, não pode deixar o esporte de lado, então nós estamos construindo cobertura de ginásio para que as crianças tenham mais opções, que é fundamental. E o que eu espero é deixar, pelo menos entregue até o final desse ano, é principalmente a parte da educação e da saúde. Então o meu foco nesse momento é entregar as obras de saúde e da educação. Fora que nós estamos passando asfalto nos bairros que mais precisam,
São muitos bairros sem asfalto lá e nós temos um investimento de 40 milhões de reais, que é o programa que a gente fala que é o Avanço Itatiba Mobilidade. São 16 estradas rurais que estão sendo asfaltadas, 22 bairros rurais estão recebendo asfalto e fazer uma revitalização no centro também. Essa revitalização é consequência desse afluxo maior de gente lá das Sim, fábricas? e também começou a piorar o trânsito lá? Começou a piorar. Itatiba, as ruas são muito estreitas e muito pequenas e às vezes muito escuras. Então, outro ponto que a gente conseguiu fazer e também está colocando agora é a troca de toda a iluminação da cidade por LED. E aí fica bem mais claro, né? Bem mais e melhora claro. a E mais segurança, barato né? também. E mais barato. Mais Então, a barato. partir de abril, a CPFL, que era a nossa empresa que tratava da parte de iluminação, vai sair quem vai entrar um consórcio, que foi uma PPP, que já foi vencedora e deve estar começando a trabalhar em abril. Tá certo. Prefeito, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder, desejar para o senhor um bom domingo, com uma boa macarronada, com frango assado. Justo, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição, queria deixar um abraço a todo mundo, deixar um abraço à população itatibense, a toda a nossa região. Para mim é uma satisfação estar aqui, é um prazer estar à frente da cidade de Itatiba como prefeito e a gente quer deixar um legado, né? Porque a gente sempre fala, a política passa, mas a gente fica. Verdade. Então é fazer um bom trabalho para voltar de cabeça erguida andando pela cidade. Bom, Ed, eu não sei o que você vai comer, né? Mas desejo você uma saladinha, uma macarronada domingo também, é dia né? de massa, né? não há dúvida. Bom dia para você, um excelente domingo e a gente volta a se reencontrar aqui Até domingo. no próximo domingo. E para você, um excelente domingo e a gente volta a se reencontrar no próximo domingo. Até, gente. Tchau. Beijo.